No GTA V, a questão do dinheiro era simples até demais. Você fazia umas missões, recebia o pagamento, comprava um carro e em pouco tempo não tinha mais nada pra gastar. Você nem comprava uma casa de verdade, porque os personagens já vinham com uma, a não ser o Franklin, que ganhava aquela casa nas colinas seguindo a própria história. Resumindo, você ficava rico e não tinha mais o que fazer com o dinheiro. E no GTA Online, eles pegaram isso e transformaram numa espiral de inflação que já dura há mais de uma década, onde o veículo novo custa dezenas de milhões e os preços nunca param de subir. O dinheiro simplesmente perdeu o sentido. E o motivo é simples. Aquele sistema nunca foi planejado para crescer até o tamanho que cresceu. Agora, GTA 6, de certa forma recomeçando do zero, pelo que a Rockstar já mostrou, a economia desse jogo parece que vai ser muito mais central para a experiência do que tudo que eles fizeram antes. Hoje a gente vai juntar cada peça desse quebra-cabeça. O que tá confirmado, o que tá nos vazamentos e tudo que envolve a parte financeira do jogo. De game pra gamer, PC indie. Vambora! Se você ler com atenção a descrição dos personagens no site oficial de GTA 6, uma coisa fica óbvia. A identidade de quase todo personagem desse jogo é definida pela forma que ele ganha dinheiro. Olha só isso. O Jason trabalha para traficantes locais nas Kicks. O Brian é descrito como contrabandista clássico da era de ouro do tráfico, e que ainda movimenta alguns produtos pelo estaleiro dele. Raul Bautista é um assaltante de bancos experiente, sempre atrás de um talento novo e disposto a correr os riscos que trazem as maiores recompensas. Já o Daycran Priest traficava nas ruas para pagar as contas antes de virar dono da gravadora. A dupla de raps Real Dimes extorquia comerciantes locais e transformava isso em dinheiro. E o Boob Ike comanda um império que mistura imóveis, boate de strip e um estúdio de gravação. E o Boob tem uma frase no site que resume toda a lógica econômica do jogo inteiro. O dinheiro do clube paga o estúdio e o dinheiro das drogas paga o resto. Cada personagem do site está envolvido de alguma forma na atividade econômica, seja contrabando, roubo, tráfico, entretenimento ou mercado imobiliário. E o que essa descrição sugere é uma fonte de renda em camadas. O dinheiro ilegal alimenta os negócios legais, que por sua vez financiam outros empreendimentos. E olha, a própria sinopse do jogo reforça isso, dizendo que um golpe fácil dá errado e joga Jason e Lucia numa conspiração criminosa que se espalha por todo o estado de Leônida. E o fio que conecta tudo isso é o dinheiro. E não para só nos personagens. A Rockstar descreve as próprias regiões do mapa em termos econômicos. Port Gellhorn é descrita falando de motéis baratos, atrações fechadas e lojas vazias que não trazem mais turistas, mas que existe uma nova economia movida a cerveja barata, analgésicos e energéticos. E repara na palavra que eles usam, nova economia. Já Ambrósia é descrita como o lugar onde a refinaria de açúcar, a Light Crystal, fornece os empregos e as gangues de motoqueiros locais fornecem quase todo o resto, que é a Final Captor MC, que a gente já cobriu em vídeos anteriores. E Vice City é descrita como a agitação e a ganância da América concentrados numa só cidade. É como se a Rockstar estivesse enquadrando cada região do mapa pensando nas oportunidades econômicas que dá pra explorar lá. Um mundo onde o comércio legal e ilegal tá incorporado em quase tudo, em diversas camadas. Agora vamos pros trailers, porque aqui a gente vê um pouco da coisa funcionando. Tem uma cena onde o Jason bate a mão numa caixa registradora, e isso parece confirmar o retorno dos assaltos às lojas, algo que existia no GTA V, mas nunca foi muito aprofundado. Tem também uma sequência completa de assalto a banco, no Sem Fronteira National Bank, e esse banco no jogo é inspirado no banco real chamado City National Bank of Florida. Lá, a gente consegue ver a Lucia rendendo funcionários sob a luz de emergência do sistema de segurança. E mais pra frente no trailer, uma caminhonete aparece, arrastando pela rua o que parece ser um cofre de um banco. E essa parte é simplesmente sensacional. Inclusive, durante esse assalto, dá pra ver de relance o sistema de disfarce, bem parecido com o que já existe em Red Dead Redemption 2. Então, são 3 tipos de crimes visíveis num trailer só. Pequenos assaltos à loja, assaltos organizados a banco e roubo direto de cofres, que já pensando na física do novo motor gráfico Rage, já podemos apostar que vai ser muito bem feito. Fora isso, o trailer ainda sugere que Jason pode ter um emprego legítimo no Leônida Marine Center, muito pela camiseta que ele usa. E há uma densidade grande de espaços comerciais na região. Lojas de conveniência, bar, clube de strip, boate, autopeças, lojas de souvenir. Só isso já é maior do que qualquer coisa que já tenha aparecido nos materiais de GTA V. Ainda não dá pra saber se dá pra interagir economicamente com todos os lugares, mas a quantidade deles definitivamente chama atenção. Agora a gente entra nos vazamentos de 2022. E aqui eu preciso de um cuidado a mais. Esses 90 clipes que vazaram era da fase alfa do desenvolvimento. Ou seja, tudo que apareceu ali pode ter sido cortado ou mudado. Isso foi há 4 anos atrás. Então não dá pra tratar com a mesma certeza dos trailers. Dito isso, tudo que aparece lá ainda é muito maneiro. O que foi mais comentado é o ícone que aparece numa sequência de assalto num lugar chamado Hank's Waffles. É o desenho de uma máquina de lavar com um símbolo de cifrão dentro, aparecendo perto de um lavar rápido. Isso foi amplamente interpretado como
símbolo de lavagem de dinheiro. A Game Bible e outros veículos de notícia da comunidade gamer apontaram que a presença desse ícone ao lado de um negócio sugere que o jogador talvez precise lavar o dinheiro sujo através das lojas de fachada. Essa é uma mecânica que nunca apareceu antes no GTA Single Player. E olha, eu duvido muito que isso tenha sido cortado. Faz sentido demais quando olhamos pra tudo que a Rockstar vem construindo. Os vazamentos também mostram um sistema de inventário limitado, com uma categoria de expansão para uma mochila e uma mala de mão. Isso significa, na prática, que você só carrega uma certa quantidade de armas e de bens roubados de cada vez. Ou seja, se durante um assalto você for executá-lo cheio de armas, automaticamente sobra menos espaço para você carregar o dinheiro e os objetos do assalto. E isso conecta direto com a economia, porque cria um limite físico de quanto dinheiro em papel você consegue carregar, abrindo margem para a possibilidade de você colocar boa parte desse dinheiro num banco local e assim abrindo espaço no seu inventário. E lembrando que a física e peso de objetos também vai estar presente aqui. Você poderia escolher pegar mais uma mala de mão ou decidir por uma só e ficar leve o suficiente para conseguir fugir com tranquilidade. E conhecendo tanto que a Rockstar leva a imersão a sério, um sistema bem feito do peso do dinheiro e de objetos roubados, bem equilibrado, seria muito bem-vindo. Teve também um cronômetro visível durante os assaltos, que seria o tempo até que a polícia seja acionada, junto com o que parece ser um sistema de gerenciamento de testemunhas. Você, como jogador, parece ter a capacidade de usar abraçadeiras plásticas para imobilizar NPCs durante os assaltos. E o inventário da Lúcia tinha ferramentas especializadas, como um bloqueador de rastreador, um pendrive e um discador automático. E tudo isso aponta para uma coisa importante: vai ter uma preparação complexa para os crimes. A dinâmica vai ser construída em torno do planejamento e ferramentas, em vez de só apontar uma arma e ganhar o dinheiro rápido. E combinados com um sistema de restrição financeira, isso faria você realmente ter que conquistar o dinheiro. E o melhor de tudo, de um jeito muito menos repetitivo. E agora, talvez o detalhe mais interessante. Vários veículos apontaram o que parece ser uma habilidade especial do Jason. Se isso entrar no jogo final, significa que os alvos do assalto não seriam todos iguais. Você poderia entrar numa loja, avaliar o local antes de decidir se vale o risco. Você poderia ver o que dá pra pegar e o quão valioso é. E só esse detalhe já mudaria completamente a forma como você pensa em ganhar dinheiro dentro do jogo. Tem um leaker que vale mencionar porque ele já acertou várias coisas, o Detective Seeds. Ele previu com precisão detalhes que depois foram confirmados no trailer 2, como o acordo de marketing entre a Sony e a Rockstar, que está acontecendo agora, e o selo de que o game foi gravado no PS5 do segundo trailer. E esses vazamentos ganharam ainda mais peso quando os documentos judiciais da própria Rockstar, de uma disputa judicial sobre aqueles vários funcionários demitidos há um tempo atrás, apareceram e corroboraram com vários detalhes. Mas aqui eu faço um alerta: documentos confirmando que funcionários foram demitidos por vazar informação não é a mesma coisa que a Rockstar confirmar todos esses vazamentos. Mesmo assim, a similaridade do que vazou e o que aparece no segundo trailer é difícil de ignorar. Segundo essas fontes, o jogo teria mais de 700 lojas espalhadas pelo mapa, embora o próprio leaker tenha admitido que a definição de loja era bem ambígua. Pode ser 700 locais de assalto, 700 lugares para fazer compras, alguns empreendimentos que a gente pode abrir, ou uma mistura dos três. A gente não sabe. Mas, se mesmo uma fração desse número for de lojas que dá para assaltar ou negócios que dá para possuir, o cenário econômico desse jogo já superaria de longe qualquer coisa de GTA V. Ah, e segundo esses mesmos vazamentos, os golpes do jogo seriam organizados a partir de uma boate chamada The Vault. Guarda esse nome. Então, juntando todas essas peças, o que dá pra montar? As evidências apontam para uma economia construída em camadas interligadas. Na base, os pequenos crimes: assalto à loja, extorsão, esquemas de pouco impacto financeiro. Já no meio, o crime organizado: assalto a banco, roubo de cofre, contrabando, operações coordenadas. Só a descrição do Raul Bautista já mostra que roubo é um tipo de carreira nesse jogo. E no topo, a camada de negócios legítimos: boate, estúdio, estaleiro, imóvel, tudo financiado pelo dinheiro do crime. Exatamente como o Booby Ike tem feito. E se aquela mecânica de lavagem de dinheiro sobreviveu até o jogo final, essas camadas não seriam só narrativa, seriam gameplay. Lavaria através dos negócios e aí poderia gastar com compras legalizadas, como imóveis e veículos. Um ciclo econômico completo. E isso é definitivamente mais divertido que aquele mercado de ações do GTA V. E olha como isso se encaixa na trajetória da Rockstar. O GTA Vice City original deixava você comprar negócios que geravam renda passiva. O San Andreas adicionou controle de territórios. O GTA V tinha as missões de assassinato que mexiam na bolsa e propriedades comerciais depois da história. O GTA Online construiu uma economia inteira em torno de gestão de negócios, com o clube de motoqueiros, a boate e o contrabando. Já em Red Dead Redemption 2, foi na direção oposta. Simplificou tudo e deixou o dinheiro escasso. Cada dólar era contado. Cada um desses jogos avançou o modelo econômico em alguns aspectos e recuou em outros. Nenhum nunca combinou todas essas ideias num sistema único e coeso. E as evidências sugerem que talvez seja exatamente isso que a Rockstar vai tentar agora.
E tem um último ponto que muda como a gente enxerga tudo isso, que é a pressão financeira da Take-Two, a dona da Rockstar. Numa das teleconferências recentes com investidores, o CEO Strauss Zelnick afirmou que o ano fiscal de 2027 vai estabelecer uma nova base financeira para a empresa, e isso com certeza impulsionado pelo lançamento de GTA 6 em novembro. E a linguagem que ele usou foi basicamente: esse jogo vai mudar para sempre o quanto a nossa empresa fatura. E é aqui que tem um conflito interessante. A Rockstar precisa construir uma economia single player que seja satisfatória e completa por si só, mas, ao mesmo tempo, precisa estabelecer as bases para uma economia multiplayer projetada para gerar receita pela próxima década. Ou, como vimos na pré-venda, fazer uma junção futura, onde o jogador pode liberar mais locais de interação na cidade, como lojas, novos lugares para lavar dinheiro e novas mecânicas em veículos. Tudo isso sendo liberado comprando um novo pacote de expansão. Afinal, isso faria muito mais sentido quando a gente leva em consideração que vamos ter mais 700 estabelecimentos. Talvez a gente não tenha tudo na data do lançamento, mas sim com o passar dos meses, sendo desbloqueados conforme o jogador for pagando por essas supostas DLCs de expansão do mapa. Mesmo sendo uma ideia que não me agrada em nada, eu tenho que admitir que não seria nada impossível de acontecer. Mas, com tudo isso, uma economia generosa de single player ensina o jogador que o dinheiro pode fluir muito mais fácil e com muito mais lógica do que os jogos anteriores, mesmo que pequenas DLCs de lojas sejam postas no jogo futuramente. Já a economia do multiplayer, baseada quase 100% em microtransação, precisa que o dinheiro pareça escasso. Escasso o suficiente para te fazer gastar dinheiro de verdade e isso parecer valer a pena dentro do jogo. E como a Rockstar vai equilibrar isso, é o que vai definir se a economia de GTA 6 vai ser recompensadora ou manipuladora. O que sabemos é que a economia de GTA 6 vai ser complexa, do crime de rua ao assalto organizado, da posse de negócios até possivelmente lavagem de dinheiro. Os assaltos vão ser mais físicos, mais viscerais, com consequências mais sérias. Capacidade de carga limitada, janela de tempo, mecânica de testemunha e a posse de negócios e imóveis certamente vai voltar, baseado no histórico da franquia e por tudo que vazou. Mas infelizmente tem coisas muito importantes que ainda não dá pra confirmar no jogo. Por exemplo, se o dinheiro limpo e o sujo vão ser separados no game, como a compra de imóveis vai funcionar de verdade, quais negócios vão estar disponíveis e quão agressiva vai ser a monetização no online. Essas são as maiores incógnitas do momento. E quem disser que tem resposta pra isso, tá mentindo. Mas olha, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. A Rockstar criou um personagem cuja frase oficial é: o dinheiro das drogas paga tudo. Descreveu uma região inteira como uma nova economia. Mostrou 3 escalas de assalto num trailer só. E estruturou a biografia de cada personagem em torno de como eles ganham, gastam e movimentam dinheiro. Então, de fato, não dá pra gente dizer que a economia de GTA 6 vai ser só mais um recurso qualquer. Por tudo que a gente tem no material oficial e nos vazamentos, eu tenho certeza que a Rockstar tá mostrando pra gente que a parte financeira é a base de tudo em Vice City. Agora me fala nos comentários se você quer um sistema econômico mais complexo ou prefere algo mais simples como foi no último GTA. Eu leio tudo. Ativa o sino para não perder os próximos vídeos de GTA 6 e até a próxima.